de discipulado. Todo mundo que entrar na nossa igreja precisa passar pelas informações que nós temos aqui através dessas ministrações. E nós já estamos chegando ao término dessas ministrações. Nós só temos essa daqui e mais domingo e terça-feira. Na terça-feira nós encerramos essa série de disciplinas espirituais. Então aproveite bem, espero que você tenha tudo bem anotado aí. Você pode voltar a essas ministrações através das que estão disponíveis já no nosso canal no YouTube. Então faça esse exercício. E na quinta-feira nós estaremos juntos para continuarmos conversando sobre o que temos aprendido nessa direção. Amém? Eu vou pedir para você agora abrir a sua Bíblia em João 4, Evangelho de João, capítulo 4. E nós vamos ler os versos 23 e 24. Uma história que você conhece bem, um momento, né? Não é apenas uma história, mas um momento que você conhece bem. E João 4, 23 e 24 vai dizer para nós o seguinte: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Hoje nós chegamos à disciplina da adoração. Disciplina da adoração. E essa disciplina é quando nós deixamos de querer entreter Deus e passamos a encontrá-lo realmente. Então a vida de adoração, ela não é algo para entretenimento. É verdadeiramente um tempo de encontro com Deus. Nós vivemos em um tempo em que a adoração é abundante, mas paradoxalmente nós temos escassos adoradores. E quando a gente olha para o contexto geral, nós nunca tivemos como igreja à nossa disposição tantos recursos de louvor. Produções musicais, plataformas de streaming, milhares de canções, equipamentos de som, luz, tantas coisas que reproduzem a experiência de concerto dentro dos templos. Mas, no entanto, meus irmãos, mesmo diante de todo esse aparato, uma pergunta persiste entre nós. Estamos a adorar a Deus ou estamos a consumir experiências religiosas? Estamos a adorar a Deus ou a consumir experiências religiosas? Estamos diante de Deus, diante do Senhor, ou estamos a ser entretidos por Ele? O Senhor tem que falar comigo, tem que afagar o meu ego, o Senhor tem que me fazer um carinho. E sobre tudo isso, a distinção ela não é estética, ela é espiritual. E Jesus ele estabelece com clareza que não deixa espaço para ambiguidade nesse assunto. E aí nessa conversa com a mulher samaritana, alguém que vivia às margens da sociedade religiosa do seu tempo, Jesus define o que o Pai realmente procura. E aí voltamos ao texto novamente. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós encontramos aqui duas direções muito específicas, duas palavras que nós precisamos entender. Primeiro, a palavra espírito, que é a palavra pneuma, ou seja, indicando que a adoração ela nasce do interior e ela é tocada e animada pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Espírito de Deus. Há uma canção antiga
que na ministração dela, o cantor ele até dizia assim, até a vontade de adorar vem de ti. E essa é uma verdade, queridos. Quando o Espírito de Deus não toca o nosso espírito, nós não temos o mínimo prazer no ato da adoração, no serviço. É por isso que nós vemos nos cultos pessoas apáticas, pessoas sonolentas, pessoas que não vê a hora que acaba, porque não estão sendo tocadas pelo Espírito. E só é um verdadeiro adorador quem adora em espírito. Mas não é só em espírito, é também em verdade. E aqui nós temos a palavra aletheia no original, indicando que a adoração ela é fundamentada na realidade de quem Deus é e não na projeção do que gostaríamos que ele fosse. Então, espírito sem verdade vira emoção sem ancoragem. E verdade sem espírito vira ortodoxia sem vida. Então, quando nós não temos a presença do Espírito, a verdade é só seguimento de regras. E quando nós temos a verdade e não temos o Espírito, é só apresentação de vontades próprias. É por isso que é importante que haja a conexão entre Espírito e verdade. O Senhor é quem conduz a nossa verdadeira adoração. E aí Foster ele oferece uma definição completa de adoração, e ele diz assim: adorar é experimentar a realidade, tocar a vida. É conhecer, sentir, experimentar o Cristo ressurreto no meio da comunidade reunida. Portanto, adoração não é performance, não é atmosfera, não é encontro. A adoração é muito mais do que muitas vezes nós estamos vivenciando. Nós pensamos que a adoração é o encontro da comunidade, vamos adorar. Nós pensamos que a adoração é a música, nós pensamos que a adoração é a emoção, a sensação, é a esfera que sentimos. Não tem nada a ver com isso. Apesar de que isso compõe muito do aspecto da adoração, mas não começa por aí. Então, o nosso propósito com essa disciplina da adoração é entender o que esse encontro entre espírito e verdade deve produzir em nós. Então, por que a adoração deve ter prioridade na vida com Deus? Não é no culto, é na vida com Deus. Então a adoração não é algo que nós fazemos no culto de adoração. A adoração não é a música que cantamos. A adoração não é o momento que oramos. A adoração precisa ser contida em toda a nossa forma de viver. E a primeira coisa importante para entendermos é que a adoração, ela surge em nós como resposta e não como iniciativa. Não tem nada em nós que nos leve à adoração. Nada particular, nada interno. A palavra de Deus diz que não há quem busque a Deus. Eu acabei de fazer essa citação, até o desejo de adorar vem do Senhor. Então nós entendemos que nós adoramos porque Deus primeiro nos buscou. Então a iniciativa é sempre dele. Entende? Então enquanto nós não estamos em conexão com o Senhor, nós nunca vamos ter vontade de adorar. Nós nunca teremos uma vida de adoração. Então nós cometemos um erro muito grande quando nós compreendemos a adoração tratando-a como iniciativa humana. Eu vou adorar, como se fôssemos nós, como se fosse por nosso esforço, nossa técnica correta, e aí nós conseguimos chegar na presença de Deus. Então adore, dê glória a Deus, fale em línguas, vamos cantar essa música, e tudo isso é artefato enganoso, quando nós não estamos centralizados na essência de que a adoração nasce da própria busca de Deus por nossas vidas. Então, a realidade de que nós adoramos por iniciativa, nos sacrificamos, isso vem de uma teologia pagã, isso vem de um contexto pagão. Mas o contexto cristão, ele deve ser envolvido com a realidade de que é o Deus da Bíblia que realmente nos busca. É o Deus da Bíblia que vem na nossa direção. E aí Foster ele diz o seguinte: a adoração é a resposta humana à iniciativa divina.
Então, em Gênesis, quem é que estava vindo na direção do homem lá no Éden? Quem que vinha? Deus. Quando o homem se perdeu, quem é que veio procurar? O Adão. Adão, onde tu estás? Quem é que veio? Deus. Na encarnação, quem é que desce nessa terra para se fazer humano e nos alcançar? É Deus. Na cruz, quem é que atrai todos para si? O próprio Deus, é Jesus, o próprio Deus. Na conversão, é o Espírito quem nos convence. Então perceba que é tudo iniciativa dele, meus irmãos. É tudo iniciativa dele. É o Senhor que está fazendo. Então, em cada momento da história da redenção, a iniciativa é de Deus. E a adoração é a nossa resposta a essa iniciativa, a esse amor que nos alcançou antes de nós o procurarmos. Então, quando é que nós estávamos buscando Deus? Nunca. Nós estávamos na nossa vida de pecado, distanciados, perdidos. E quando nós entendemos que é Deus quem começa todo o processo, que é Deus que vem nos chamar, que é Deus quem nos tira do lamaçal do pecado, que é Deus que vai correr na nossa direção quando nós estivermos vindo de volta para Ele, isso tem uma consequência prática enorme para nós. E nós não podemos entender a adoração como uma prática pessoal. A adoração genuína é uma produção de Deus. Agora, o que nós podemos fazer? Criar condições. Lembra da santidade? Nós apenas nos posicionamos, não é verdade? Lembra da vida que nós nos colocamos para receber a graça de Deus? Nós apenas nos posicionamos. E como é que nós vivemos a vida de adoração? Nós apenas nos posicionamos. Então nós podemos remover alguns obstáculos, nós podemos nos posicionar de forma receptiva, mas o momento em que o Espírito de Deus toca o espírito humano, esse é o momento que não é um produto da nossa técnica, não é um produto da nossa música. Então nós, algumas vezes, já cantamos uma música e, particularmente na adoração pessoal, e aquela música nos derreteu, nos esvaiu, acabou com a gente. E outro dia nós cantamos como se estivesse cantando o rock mais pesado do mundo sem entender nada. Agora, por que isso acontece? Porque em algum momento nós estamos em conexão com essa disposição de adorar. Em outros momentos nós estamos apenas cantando. E a igreja está vivendo um momento que muitas vezes está só cantando. Então, fórmulas e rituais não produzem adoração, nem faz o seu desuso formal. Nós podemos usar todas as técnicas e métodos certos, podemos ter a melhor liturgia possível, mas não temos adorado o Senhor até que o Espírito toque o Espírito. Meu Deus, percebe? Então, amados irmãos, quando nós entendemos essa realidade, isso liberta a adoração da tirania do formato. Nós seguimos uma ordem, as coisas têm ordem, mas quando Deus vem, meus irmãos, Ele tira tudo da ordem que nós estabelecemos. Então nós precisamos ter sensibilidade na adoração. A adoração precisa ser algo produzido pelo Senhor. Nós precisamos vir aqui com esse sentimento, com esse pensamento. Quando a adoração verdadeira se estabelece, quando o Espírito toca o Espírito, acaba a discussão teológica, acaba pensamentos contrários, acaba o tradicionalismo, o pentecostalismo, o Espírito vem. E o Espírito vem e a glória de Deus se manifesta. Todas as outras coisas se tornam periféricas. Então o centro é o Espírito de Deus tocou o espírito humano, houve um encontro real, a adoração foi genuína, independente do formato que a envolveu, e o formato mais elaborado do mundo é vazio se o Espírito não estiver presente. Por isso que nós precisamos começar sempre com um chamado: Espírito, vem. E eu já expliquei para vocês que não é um vem como se ele estivesse distante. Nós sabemos que ele está, ele habita, ele mora em nós, mas quando nós chamamos vem, se manifesta. Mostra a sua realidade entre nós. Então, queridos, é importante nós entendermos isso. William Temple, ele capturou
essa visão da adoração com uma definição que nós deveríamos memorizar. E ele diz assim: adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purgar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, consagrar a vontade ao propósito de Deus. Quem está no centro de tudo isso, de toda a jornada, é Deus. Tudo por Ele, dele, por Ele e para Ele. Então é consciência, é mente, é imaginação, é coração, é vontade, totalmente entregue, totalmente dedicado ao Senhor. Por isso, a adoração genuína, ela mobiliza o ser humano inteiro, ela não é coisa de alguns minutos ou de 2 horas na semana. A adoração, ela é algo que move todo o nosso ser, não apenas as emoções e não apenas o intelecto e também não apenas a vontade, mas é tudo. Diga aí para o seu irmão, tudo. É isso, queridos. E é por isso que a adoração que transforma, ela é radicalmente diferente da adoração que apenas emociona. Então existe uma adoração atual que é focada no emocionalismo. Então a gente coloca esse som que fica rodando, que já emociona por si só. Nós temos batidas que emocionam, nós temos músicas que são feitas tecnicamente para isso, mas poucas pessoas estão vivendo verdadeira transformação, porque todas essas técnicas não é verdadeira adoração. Então a emoção, ela pode ser gerada por técnica humana, mas a transformação integral só vem do encontro com o Deus vivo. Por isso nós precisamos clamar: Espírito vem e toca o nosso espírito. Espírito vem e toca o nosso interior. Então a primeira questão sobre adoração que nós precisamos saber é que não é uma iniciativa nossa, é uma iniciativa do próprio Deus. Agora, há uma outra coisa a desmistificarmos, que é: serviço não é adoração. Então alguém diz: eu estou servindo, eu estou tocando. Não, hoje eu estou adorando a Deus com o meu instrumento, estou adorando a Deus com o meu serviço no templo. Não, queridos, atividade sem adoração é idolatria. E é isso que muitos estão fazendo. Não, meu violão, ninguém pode me tirar daqui. Não, ninguém pode me tirar da minha bateria. Não, ninguém pode me tirar da porta. Ninguém pode me tirar da posição. Isso é pecaminoso, meus irmãos. Agora, a verdade é que verdadeiro adorador sempre vai servir. Verdadeiro adorador sempre vai servir. Então, atividade sem adoração é idolatria, mas a adoração verdadeira, ela leva ao serviço. Então, uma das inversões mais perigosas no nosso tempo, ou em todos os tempos na igreja, é colocar o serviço antes da adoração. Então, amados, nada pode começar antes de adorar a Deus. Nada. Nada pode começar antes de ser focado em honrar a Deus. Não porque o serviço seja secundário. Nós já falamos sobre a disciplina do serviço. Mas porque o serviço que não brota da adoração perde a sua fonte e degenera em ativismo religioso. E muitos estão acomodados nisso. Não, eu sirvo. Não, eu sou da diaconia. Não, eu faço. Não, eu realizo. Mas nunca há uma adoração genuína a Deus. Há um ir à igreja, há um fazer serviços, mas é um profissional da religião. E às vezes um profissional, e na maioria das vezes um profissional voluntário, né? Então não está recebendo exatamente nada, nem do homem e muito menos de Deus. Porque de Deus nós só recebemos a partir da adoração. Percebe, queridos? Então Foster, ele é direto nisso, ele diz: a prioridade divina é, em primeiro lugar, adoração. Em segundo lugar, serviço. O serviço flui da adoração. O serviço como substituto da adoração é idolatria. A atividade pode tornar-se a inimiga da adoração. Vou te dar uma coisa bem clara. Por exemplo, nós vamos fazer cantina. Todo mundo some 30 minutos antes de acabar a mensagem, antes do culto acabar. A célula está rolando, aí não, vamos ter que servir, então já sai para esquentar coisa, para cortar pão. Está errado. Está errado. Não pode. A adoração é em primeiro lugar.
depois a gente faz a outra parte. Depois a gente faz o resto, entende? E aí, aonde que você observa esta cena encravada na Bíblia? Você se lembra? Oh, Marta, Marta, estás ansiosa e te agitas com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 41 e 42. Quando Marta estava ocupada servindo, se queixou de que Maria estava sentada aos pés do Senhor sem ajudar. Aí Jesus responde com essa afirmação contundente sobre prioridade. E Jesus vai dizer, ela escolheu a melhor parte. A melhor parte é a adoração primeiro. A melhor parte é estar comigo. A melhor parte é me perceber. A melhor parte é dar atenção para mim. Então a boa parte, ela não é a inatividade, é a prioridade da presença. Entende? Então Jesus não estava falando que Maria não precisava fazer nada. Esse texto não traz para nós uma dimensão ou uma dinâmica de que nós não precisamos fazer nada. Agora vamos só sentar nos pés de Jesus e ficar lá, aleluia. Não, Jesus está falando assim, primeiro comigo, depois a vida se resolve. É basicamente isso. Primeiro comigo, depois a vida se resolve. E eu penso lá que Martinho Lutero, né, entendeu isso quando ele disse, eu tenho tanta coisa para fazer que eu vou gastar pelo menos 3 horas de oração antes de fazer todas as coisas. Então, amados, é dessa presença que o serviço genuíno nasce. E Paulo ele expressa isso em Romanos 12:1, com uma linguagem que une a adoração e a vida de forma inseparável. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional, que ele diz aqui, é exatamente, no original, serviço espiritual, adoração inteligente. É isso que significa. São as palavras logiquem latreian, que significa isso, adoração inteligente. É uma resposta coerente de uma vida inteira à misericórdia de Deus. Não é uma resposta a um tempo de oração. Não é, no templo eu adoro, está cantando a música, eu glorifico, eu exalto. É uma vida dedicada a adorar a Deus. Não é algo que acontece apenas no culto dominical. É a postura de toda a vida. É o corpo entregue. É todo o pensamento ser, a mente renovada, a vontade alinhada com Deus. Porque adoração e vida são inseparáveis. É esses. Por isso que a gente fala, meu Deus, por que o Senhor ainda está procurando verdadeiros adoradores? Eu não basta? E ele diz, não, meu filho, tu está bem longe de ser que eu estou procurando, porque tu idolatra a sua vida, tu idolatra a sua finança, tu idolatra seu vício, tu idolatra seu ritmo, tu idolatra seu pecado, mas você não coloca a minha vida em principal diante de você. Então Deus, ele declarou que a função primeira dos sacerdotes levíticos era chegarem-se a ele. Primeiro cheguem-se a mim, depois me sirvam. Faz diferença isso para a nossa vida? Então não é apenas me sirvam, primeiro vem até mim, primeiro se aproxima de mim. Então, antes de qualquer outro trabalho, eu primeiro me aproximo de Deus. Ezequiel 44:15 está dizendo isso. E isso vale para o sacerdócio universal do Novo Testamento, queridos. Então serve para mim e para você. Não adianta querer chegar e já ir fazendo, e eu quero. Queridos, nitidamente, as pessoas elas querem vir para aparecer. Então elas me procuram. Já aconteceu aqui, entre nós, no nosso pequeno grupo. Pessoas dizem, pastor, olha, eu estou à disposição, viu? Querido, querida, para quê? Mas para quê que você está à disposição? Não, olha, se precisar ministrar uma palavra, se precisar... agradeço, querido. No tempo certo as coisas vão acontecer. Amém. As pessoas querem isso, acham que isso é serviço. Nem sabe o preço que custa isso aqui. E acha que é bonito, que é legal, porque tem evidência. Mas poucas pessoas dizem, pastor, conta comigo, eu quero lavar o banheiro também. Não quero que só a Mirella faça isso, a pastora faça isso. Eu quero vir aqui limpar o templo também. Ninguém faz isso. Ninguém faz. Ninguém. Mas, pastor, se precisar, olha, eu estou à disposição, viu? Porque lá na minha outra igreja, cara, sabe, sim, vai te catar. Se aproxima de Deus primeiro.
Chega diante do Senhor primeiro. Vai consertar a sua vida primeiro. Adore o Senhor primeiro. Ame sua família primeiro. Cuide da sua casa primeiro. Ajuste sua história primeiro. Entenda as coisas de Deus primeiro. Agora as pessoas não, elas querem, não, porque eu quero adorar, porque eu tenho que tocar, eu tenho que... Isso não é adoração, meus irmãos. Isso é serviço que se torna idolatria. Então a grande tentação dos líderes, dos servidores, dos pastores é responder a chamados de serviço, sem primeiro servir ao próprio Senhor. E o resultado disso é o esgotamento espiritual, inevitavelmente. Vai se cansar, vai pesar. Então já viram pessoas que vivem dizendo, ai, não aguento, ai, porque as pessoas, ai, porque, meu Deus, estou no estresse. Crente, estou falando líderes cristãos, ai, estou só o fiapo, estou no burnout. Queridos, é por isso. É trabalho sem unção, é atividade sem fruto, é sacrifício sem alegria. E aí, Lutero, mais uma vez, ele confessou com honestidade, ele disse, em casa, em minha própria casa, não há calor ou vigor em mim. Mas na igreja, quando a multidão se congrega, em meu coração acende um fogo que se espalha. Então o avivamento pessoal pela adoração não é luxo espiritual. É necessidade de sobrevivência para qualquer servo de Deus. Entende? Então, queridos, nós temos aqui duas situações já estabelecidas. Primeiro, a adoração não nasce de nós mesmos. Ela nasce numa iniciativa do próprio Deus. Segundo, a adoração não é fazer coisas para Deus. Longe disso. A adoração não é fazer coisas para Deus. E Marta nos ensinou isso há muito tempo atrás. Amém? Agora, como cultivar a adoração genuína, então? Como sermos verdadeiros adoradores? Primeiro, entendendo que a adoração é dom de Deus. Mas há caminhos que nos conectam para viver a vida de adoração. Há formatos, há posicionamentos para receber essa vida de adoração. Então existem avenidas práticas que nos conduzem à adoração, que não são técnicas que produzem a presença. Não são metodologias, não são liturgias. São posturas que nos tornam receptivos. Assim como eu me posiciono para a vida de santidade, assim como eu me posiciono para a vida de graça, assim também eu me posiciono para a vida de adoração. E a primeira coisa importantíssima para desenvolver esse trajeto é o que Foster vai chamar de santa expectação. E o que é isso, pastor? Sabe quando eu digo para vocês, irmãos, venha com o coração sempre cheio de expectativa. Aumenta a expectativa. Sabe por quê? Porque onde não há expectativa, não há lugar para Deus trabalhar. E aí eu sempre lembro vocês lá de Lucas 5, acho que lá pelo verso 17, mas o texto inteiro vai estar dizendo que o Senhor, Jesus, estava cheio de poder, cheio do Espírito para curar. E ele se dirige a uma reunião onde as pessoas, os líderes que estavam ali, não estavam receptivos para o que Jesus ia fazer. Mas Jesus, que nunca desperdiça a unção, chega um outro homem que precisa ser inserido ali naquele contexto, onde havia uma multidão, e Jesus opera um milagre e cura, porque Jesus não desperdiça unção. Percebe? Então, amados, aonde nós vamos para viver a realidade da adoração, nós precisamos ir com expectativa. Sabe, faz um favor para você, o dia que você falar assim, não quero, não vou, hoje eu não estou afim, eu acho que é melhor mesmo. Algumas vezes a gente até fala assim, vem, que aí você vai ver que sai melhor, mas a questão, queridos, é que a vida de adoração, ela não é algo para ser feita dessa forma. A vida de adoração é para ser feita com responsabilidade. Então a santa expectação, ela tem a ver com a preparação para encontrar Deus. Se todos nós, se cada um de nós, preste atenção, talvez agora você já esteja com a dinâmica um pouquinho transformada, mas se todos nós tivéssemos, hora que deu 4 da tarde, no mínimo também, no mínimo, 4 da tarde,
você já tivesse começado assim, colocar uma música aqui, eu já vou começar a minha adoração. O culto vai começar já. Vai começar agora. E se você tivesse começado a se preparar, sabe? Adorando, adorando, adorando. Isso aqui já estava incendiado agora. Talvez eu não estaria conseguindo pregar. Não, pastor, mas como assim? 1, 2, 3. Jesus falou, se 3 estiver, eu já estou. Entende? Mas 4, 5, 6, 7, 8, 9. É mais do que suficiente, queridos. É mais que suficiente. Às vezes a misericórdia de Deus vem, como a gente estava aqui no sábado, e é aquilo que Deus quer fazer continuamente. Mas aí a gente vai aqui, a gente vai cavando, mas não precisava ser todo esse sacrifício. Se houvesse um posicionamento antecipado, se a gente viesse aqui com expectativa, se cada culto, cada célula fosse nutrida assim, meu Deus, o Senhor vai estar lá. Eu não estou indo buscar uma bênção, eu não vou atrás do meu milagre, eu não vou para cumprir protocolo, eu não vou para encontrar meus irmãos. O Senhor vai estar lá e estará através dos meus irmãos, estará através da canção, estará. Então é isso que nós precisamos nutrir para a vida de adoração. Chegar preparado para encontrar Deus. Então isso é um aspecto surpreendente da adoração bíblica, é que as pessoas chegavam ao encontro com Deus com essa santa expectativa. Então Moisés, ele entrava no tabernáculo sabendo que estava entrando na presença de Deus. Sabe, era bonito antigamente, até em muitas das nossas igrejas no Brasil, antes de entrar tinha uma placona assim, fazendo referência lá ao texto do sábio Salomão, dizendo, ao entrares na casa do Senhor, guarda os teus pés. Já era uma indicação de toma cuidado. Entra aqui com reverência, entra aqui com cuidado, mas hoje nós menosprezamos a presença de Deus, nós não estamos nem aí. Nós olhamos para os nossos primeiros irmãos, eles chegavam ao culto sabendo que o edifício podia tremer, eles iam fazer uma oração e tremia, e para eles, aleluia, glória a Deus. Tremeu, vamos sair pregando, porque eles sabiam a presença de Deus é real, não é algo distante, não é algo longe. Vai acontecer. Tem que acontecer, porque Deus está presente. Então eles não se reuniam para cumprir um ritual semanal. Eles se reuniam sabendo que Cristo estava presente, que Cristo os ensinaria, que traria transformação entre eles. Então a expectativa, ela não nasce do nada no domingo. Aí eu chego aqui todo despreparado, todo mulambento, aí de repente, eu quero sentir. Não vai sentir, meus irmãos, vai ter sono, vai dormir, vai achar ruim, não vai agradar. Porque você não está vindo fazer o que é para ser para o Senhor. Então, queridos, nós precisamos entender que a adoração, ela nasce de uma vida cultivada ao longo da semana. Eu disse para você 4 horas antes, no mínimo, mas não é para ser assim. A vida é uma adoração. Eu te louvo, Senhor, te bendigo. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Deus. Bom dia, Pai. Bom dia, passarinho. Bom dia, flores. Bom dia, gente. Bom dia, povo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O Senhor é santo. O Senhor é maravilhoso. Imagina o dia inteiro. O dia inteiro. Deus maravilhoso, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor não falha, vai comigo nessa causa, vai comigo nesse trabalho, mostra a tua essência, orai sem cessar, tá vendo? Senhor, revela-te a mim, Senhor, tu és adorado, a ti a honra, a glória e o louvor, aí depois concorda com uma canção, recebe, adora, exalta. Você nasceu para isso. A adoração é propósito de Deus nas nossas vidas. Se você pergunta qual é o meu propósito, Efésios vai dizer claramente o tempo inteiro, para o louvor da glória de Deus. Para que você nasceu? Para o louvor da glória de Deus. Isso é adoração. Então, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos criar esse ambiente. Foster, ele conta uma experiência de que ele dedicou um ano inteiro a ser consciente sobre a vida de adoração. Ele diz, às vezes escapava, mas eu começava de novo.
E ele começou a ter revelações poderosas, instruções extraordinárias. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus no trânsito, nas conversas, nas circunstâncias, como eu disse aqui, na natureza. E o efeito disso, queridos, é direto sobre a adoração pública. Alguém que está adorando o tempo inteiro, a hora que chega aqui, está aceso. Está aceso. E essa é a diferença da igreja que vai realizar o avivamento nessa terra. É uma igreja de brasas acesas. Então não se esqueça disso. Quando nós estamos clamando, adorando o tempo todo, o Senhor eleva o nosso senso de expectativa pública. E a gente chega, alguma coisa vai acontecer. Nós sabemos disso, em nosso ministério a gente também escapa a marcha, mas a gente é muito focado nisso, a gente vai e vai ter que, milagre vai ter que acontecer, a bênção vai ter que vir, nós estamos sempre esperando que o Espírito venha, se derrame, se manifeste, nós estamos sempre aguardando, mas às vezes ficamos vivendo gotas. Ai, nossa, lembra aquela célula que a gente começou a cantar e não parou de cantar, e o Espírito veio, e agora se manifestou, e nós choramos, nós alegramos. Então a gente fica contando historinha, quando isso é para ser todo dia, é para ser todo tempo. Essa é a dinâmica da nossa vida. Ah, pastor, mas aí você está exagerando. Você acha mesmo que eu estou exagerando? Eu te garanto que não, meus irmãos. Eu te garanto que não. Agora pense o seguinte, meus irmãos, eu vou te convidar a uma prática simples. A gente já começou a fazer uma diferenciação aqui nos nossos cultos dominicais, por exemplo. 10 minutos antes do culto começar, onde nós já estamos? No joelho, na oração. Isso transforma ambientes. Isso transforma ambientes. Mas não faça só isso. Não faça só isso. A Ana já chega 30 minutos antes do culto começar e já fica ali orando. Agora, se cada um de nós começar a chegar aqui, na santa expectativa, em silêncio, erguer o coração ao Rei da Glória, começar em adoração primeiro, até antes, Mirella, de ver copo, ver banheiro, ver vassoura, até antes, Senhor, primeiro o Senhor, primeiro o Senhor. Por isso que, às vezes, a gente vai perdendo algumas coisas importantes, porque é pelos erros que se cometem, né? Mas nós não podemos usar isso como litúrgico, não podemos usar isso como regra, mas precisamos entender como importante. E todos nós, pelo menos a maioria dos que estão aqui, sabe que nós somos do templo, que se chegava no templo, a primeira coisa que fazia é botar joelho no chão. Deus. Primeira coisa. Hoje nós já perdemos isso. Porque nós viemos para o entretenimento, nós viemos ver o irmão dar beijinho, receber abraço, e cantar a música que a gente gosta, sentir arrepiozinho, e dizer se a palavra foi boa ou não, porque eu gostei ou não gostei, como se o culto fosse para nós. Mas, imagine você chegando nessa dinâmica, em silêncio, colocando o coração diante de Deus, contemplando a majestade dele, começar a interceder, Senhor, abençoa o louvor, abençoa o pregador, abençoa cada um que vai entrar por essa porta, abençoa. Vem aqui. Você quer ver um negócio que é poderoso você falar, meu irmão e minha irmã, é você falar assim, Espírito Santo, vem. Eita, deixa eu até parar, senão eu não vou. Mas você quer ver uma coisa, é isso. Quando você diz Espírito Santo, vem. Uma vez nós estávamos caminhando no lago, eu e o Júlio, caminhando, e aí nós começamos. Come on, Holy Spirit. Come on. A gente começou a falar, imitar os nossos irmãos americanos lá, dos cultos que nós frequentávamos. E é isso que acontece. Ele vem. Então, se a igreja estiver na expectativa de que ele venha, ele vem. E como eu disse, não porque ele não esteja, se manifeste, Espírito Santo. O que cantamos na célula, tem liberdade aqui, Espírito de Deus, mas não como falatóriozinho. Então, queridos,
quem sabe nós possamos começar a mudar a nossa trajetória. Porque quando 2 ou 3 chegam com essa disposição interior, a atmosfera do culto é transformada. Não precisa de muito, não. Às vezes a gente fica estagnado, dizendo, mas esse povo não ora, esse povo não... Começa você. É aí que o avivamento se estabelece. Começa um, porque avivamento é individual, primeiro. Primeiro ele é individual. Primeiro é cada um. Primeiro é a nossa transformação na presença de Deus. E aí você vai perceber, queridos, como isso é contagiante. Você vai perceber. Porque você estando conectado, você tem visão do reino, você ministra, você serve, e aí você adora genuinamente. Amém? Ou, na verdade, você adora e aí você serve genuinamente. Então, primeira coisa é isso, santa expectativa. Quer viver uma vida de adoração? Santa expectativa. Segunda coisa muito importante, queridos irmãos, é o silêncio. É calar a atividade humana para ouvir Deus. Então, adoração é calar toda a atividade de iniciativa humana. Não é o que eu quero fazer, é o que o Senhor quer que eu faça. E para eu saber o que o Senhor quer que eu faça, eu preciso primeiro ficar quieto e ouvir o que Ele vai falar. Não é apenas a questão do barulho externo. É gerar um silêncio interior também, é respirar, chegar na presença, respirar, acalmar, desligar de tudo. E estar tão conectado ao ponto de começar a ouvir a Deus. Então é a quietude da alma que gera a verdadeira escuta. É o que Abacuque 2:20 vai dizer para nós. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda terra. Uau! Quando Deus chega é silêncio, meus irmãos. Quando Deus vem, a primeira instância é silêncio. Vamos ver o que Ele quer. Vamos ver o que Ele faz, certo? Então isso é tão latente para nós que, às vezes, a gente está percebendo que Deus vai trazer aquela manifestação poderosa, que Ele vai falar. E aí, a igreja está no mover, glória a Deus, mas Deus está direcionando, eu vou falar. Talvez alguém que está no microfone, alguém que está na igreja, e é nítido, quem é espiritual discerne isso. Deus vai falar agora, Ele vai falar. Ele vai usar essa pessoa na intensidade que ela está. Então quem está conectado vai percebendo. Só que aí tem gente que aí começa a... Aí a bateria... Cara, é a hora de silenciar. Deus vai falar, Deus entrou, Deus veio. Nós não estamos chamando para Ele vir falar, para Ele trabalhar. Deus veio. Deus veio, agora silencia, porque Deus vai trabalhar. Não queira calar a voz de Deus, porque nós estamos no comando do culto. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Então muitos estão assim, não, porque tem um cronômetro ali, ó, e a hora tem que ser contadinha na risca. Queridos, quando Deus vem, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui, deixa. Só deixa. Só vai. Entende, queridos? Então, para que isso aconteça, é necessário haver silenciamento. Muitas vezes há uma precipitação na nossa adoração contemporânea, porque ela é sintomática de uma incapacidade de ficar em silêncio. Toda hora tem que estar com barulho, toda hora tem que estar com som, toda hora tem que estar com fundo musical. Para. E aí nós chegamos ao culto com o coração voltado para o lado errado, com a linguagem errada. Esperamos encontrar Deus sem nunca nos aquietarmos o suficiente para ouvir a sua voz. Meu Deus! Queridos, quanta verdade, não é? Não merecia nós estarmos pregando essa mensagem para 200 mil pessoas? Não merecia? Não merecia estar num congresso poderoso, 5 mil vidas ouvindo isso? Merecia. Mas olha como você é importante. Olha como você é importante. Olha o que Deus está fazendo com a gente. Ele está falando, é com você, filho. É com você. E Ele não está falando, só tem tu, vai tu mesmo. Ele está falando, não, eu escolhi você a dedo. Nós estamos escolhidos a dedo, queridos, para o que Deus vai fazer nessa terra. Então, amados, lembre-se que o silêncio não é a ausência de adoração. É uma das suas formas mais profundas. Você lembra de Elias? Quando ele encontrou Deus no Monte Horebe? Você lembra? Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava na voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. Então a voz de Deus, ela não compete com o barulho humano. Ela espera o silêncio. Então quando
a sua voz da ansiedade está... Deus fala. Aí quando a varoa recebe uma resposta, ministra sobre o dedicar à vontade de Deus, aprende, né? Aí vem na oração online e a serva do Senhor recebeu a palavra e ela entende, não foi à toa que Deus indicou o pastor para me chamar para essa pregação. Aí o que acontece no próximo dia? O que acontece? O que acontece? Deus fala, Deus age, Deus trabalha. Percebe, queridos? Nós precisamos silenciar. Nós precisamos ouvir. Amém, amados? Você está compreendendo? Você está entendendo? Diga aí para mim, eu estou entendendo, pastor. Então, nós precisamos cultivar, construir uma comunidade que cultiva o silêncio interior. Por isso que Deus começou falando com a gente de meditação, de solitude. Percebe? Agora, uma terceira via que precisa se abrir. O louvor e o cântico, que é uma escada que nos eleva à adoração. É uma escada que nos leva, não é adoração. Percebe? Eu estou adorando. Eu sou adorador. Adorar é o que sei. Porque está cantando. Não, não está. Quem está cantando é cantor. O louvor não é adoração, mas é um instrumento. Tá bem, queridos? Então, o louvor, ele nos conduz à adoração. Quando nós olhamos para os Salmos, eles se constituem num manual de adoração do povo de Deus. E a sua característica mais proeminente é o louvor. Nós temos 41 salmos que ordenam explicitamente: cantem ao Senhor. Nós olhamos biblicamente, Pedro e João saíram do sinédrio com as costas sangrando e louvor nos lábios. Paulo e Silas encheram a cadeia, lá em Filipos, de louvor a Deus, de hinos. O louvor não é apenas expressão de alegria, é uma arma espiritual e uma porta para a presença de Deus. Uau! Uau! Por isso que a irmã Cassiane já nos ensinou há muitos anos atrás: tá chorando louve, tá doendo louve, tá sofrendo louve, porque o louvor invade os céus, não é verdade? Então, amados, adoração exclusivamente intelectual, ela é aberração. Os sentimentos fazem parte legítima da personalidade humana e deveriam ser empregados na adoração. Mas, lembre-se disso, ao mesmo tempo, a emoção sem ancoragem na verdade de Deus não é adoração, é sentimentalismo. Então, não adianta cantar só porque está sentindo. Que arrepio. Mas também não adianta cantar só porque está pensando. Não, mas isso está certo, isso está errado. Não. A adoração ela é genuína. Ela é total. Em 1 Coríntios 14:15, Paulo, ele traz a direção saudável para isso. Ele diz: cantar com o espírito e cantar com a mente. 1 Coríntios 14:15. Cantar com o espírito e cantar com a mente. Então, espírito e mente juntos, emoção e verdade juntas, é aí que a adoração genuína acontece. Amém? Então, lembre-se disso. Cantar não é adoração. Cantar te conduz a isso, te leva a isso. Sim ou não? Então, quando nós estamos cantando genuinamente, a resposta de cantar genuinamente para o Senhor, louvor de adoração, o que é? É quebrantamento, é derramamento, é contrição, é falar em línguas. Aí a adoração começa. Então, a música, ela é ferramenta, ela é instrumento. Agora, há uma quarta avenida sobre essa questão, que é o corpo. A adoração, ela é física além de espiritual. Então, há muita negligência sobre isso. No contexto que fomos desenvolvidos, né? No contexto de igreja geral, não nós pentecostais tanto, mas até um tempo também sim, tudo era muito ritualístico. Eu lembro que lá nos meus 16 anos, eu estava liderando os jovens e nós estávamos num tempo de congresso e nós estávamos ensaiando uma música bastante agitada lá e os irmãos batendo palma e tal. E aí, só que tinha que ser tudo assim, ó.
Não podia fazer mais do que isso. E eu falei, não é possível, não pode ser. E nós estávamos ensaiando e o pastor estava na salinha bem aqui. E aí eu falei assim, não, eu falei, espera aí. Eu subi na salinha com tanta ousadia aquele dia. Eu falei, pastor, nós estamos cantando essa música, o senhor está ouvindo? Eu estou ouvindo. Então, pastor, deixa os irmãos mexer um pouquinho, movimentar um pouquinho. Mas não exagera. Não, pastor, amém, glória a Deus. Irmãos, pode dançar um pouquinho, glória a Deus, o pastor deixou. Então, mas nós tínhamos muita essa visão do ritualístico, sabe? Mas a verdade, queridos, é que isso era uma negligência das igrejas, a dimensão corporal da adoração. Se você vê, mesmo um judeu, ele sempre vai estar orando assim. Ele fica lá nos muros da lamentação. Ele está sempre usando o corpo. E aí, a palavra de Deus nos chama isso. Então, a palavra hebraica fundamental para adoração é prostrar-se. E barak, que é uma palavra de adoração também, é bênção, significa literalmente ajoelhar-se. E por toda a Bíblia nós encontramos posturas físicas de adoração. Prostrar-se, ficar em pé, ajoelhar, erguer a mão, bater palmas, dançar. Tudo isso está biblicamente chamando-nos para essa realidade, biblicamente, não é invenção humana. Então não é que todos devam expressar-se da mesma forma, mas é que o corpo tem que estar em sintonia na adoração, não apenas a mente e o espírito, mas o corpo tem que corresponder àquilo também. Paulo, ele vai dizer para nós lá em Romanos 12, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Percebe? Então, tudo que há em nós, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O corpo ele não é um invólucro neutro. Ele transporta a alma do culto. Amém? Então, imagina a gente cantar, pegando aqui, aquele que está feliz, bate palma assim. Se é para bater palma, se é que bate palma. Né? Se é que bate palma. Então as pessoas às vezes não estão fazendo sentido. Né? Estou adorando, aleluia. As músicas, levanto minhas mãos e o peão está assim. Ó. Levanto minhas mãos. Tem música que a gente canta um para o outro, incentivando, sabe? A maioria das músicas nós cantamos e deve ser assim, Senhor, 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 Senhor. Agora, tem música que a gente canta, eu sou um com você no amor, eu sou um com você no amor, nosso Pai, somos um. Não, tem que ser olhando para o outro, entende? Então, tem que ter correspondência. O corpo é parte integrante do adorador, e quando resistimos a qualquer expressão física na adoração, nós vamos ter equívocos na adoração. Então alguém pode dizer, não, mas é que o meu temperamento é reservado. Na verdade não é. É receio do que os outros pensem de nós. A indisposição para nos humilhar perante Deus e os outros. Então a postura do corpo na adoração não é acessório cultural, é expressão para disposição interior. Amém, amados? Então essas são as avenidas que nós desenvolvemos para a vida de adoração. Mas vocês me dão mais 5 minutos? Até 10? Então, maravilha. Então, já temos 10. Quem mais dá mais 5? Então, queridos, a adoração, amanhã é feriado, é isso, glória a Deus. Ih, vamos fazer vigília. Essa pregação, queridos, vai ficar mais extensa porque nós vamos fazer vigília, então segura aí. Olha, as consequências da adoração. Se nós estamos adorando, verdadeiramente, ela vai trazer consequências. E primeira coisa é que ela transforma. A adoração verdadeira transforma. Pode ter certeza disso. E a adoração verdadeira envia. Então, se a adoração não nos mudar, não foi adoração. E se não nos enviar, foi incompleta. Uau! Há um critério simples e devastador para avaliar a qualidade da nossa adoração, que é essa. Se ela não nos transforma, não é adoração. Estar diante do santo da eternidade é transformar-se. Não dá, queridos? Não dá para dizer eu tive um encontro com Deus e ser o mesmo. Todos que tiveram, saiu com alguma marca. Você lembra de Jacó? Saiu mancando. Teve encontro com Deus.
Nós vemos Moisés, teve um encontro lá com a sarça, não consegue ser o mesmo nunca mais. Nunca mais. Ainda que você queira fugir, se torna perturbador, não dá. Então, aí entra a realidade. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Mas esse pensamento, queridos, confronta a lógica de consumo que permeia a adoração contemporânea. Então, a pergunta dominante é: o que a adoração satisfaz diante da minha necessidade? Como se fosse nós. É o meu ego, eu tenho que ser satisfeito. Essa música é boa, essa pregação sim foi top. Não, queridos, mas nós precisamos mudar, transformar isso e perguntar: qual é a adoração que o Senhor quer? Como o Senhor me quer na sua presença. E nitidamente, biblicamente, nós vemos Deus escolhe cada um para uma coisa, num formato, num modelo. Mas toda forma de adoração transforma o sujeito e envia o sujeito. E um clássico disso é Isaías 6. É o modelo bíblico dessa transformação pela adoração. Isaías, ele vê o Senhor no alto e no sublime trono. Os serafins clamam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a primeira coisa que Isaías faz não é euforia religiosa. Não vai sapatear. Ele vai entrar numa convicção espiritual. O que Isaías faz assim que ele percebe a glória de Deus? Vocês se lembram? Ele se humilha, ele se arrepende, ele reconhece o seu estado e ele vai dizer: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós vemos o Senhor, a santidade dele nos constrange, e a santidade dele nos leva à adoração. Porque a adoração genuína sempre nos torna conscientes da nossa fragilidade. É isso, amados. A adoração genuína não eleva em primeira instância o nosso estado emocional, não. Ele gera contrição. A pecaminosidade penetrante dos seres humanos evidencia-se quando contrastada com a radiante santidade de Deus. Nossa volubilidade ou vulnerabilidade torna-se extrema uma vez que vemos a fidelidade de Deus. Portanto, entender sua graça é entender nossa culpa. É isso. A adoração genuína humilha. A adoração genuína humilha. Mas não como a humilhação que esmaga, tá bem, queridos? Mas como aquela que liberta para receber o perdão. Nós vamos sentindo a purificação do Senhor. Nós vamos percebendo toda aquela carga horrível de pecado saindo de nós e entrando a graça de Deus nas nossas vidas. E a palavra diz lá no verso 6 e 7 de Isaías que o carvão em brasa tocou os lábios de Isaías e a sua culpa foi removida. Aleluia. Percebe? Tudo isso está acontecendo aonde? No ambiente da adoração. Os meus olhos estão vendo o Senhor, eu estou realmente reconhecendo quem eu sou, eu estou vendo quem Ele é. Isso é sempre muito lindo biblicamente, e não só lindo, é real. Toda vez que a gente vê o Senhor, a gente descobre algo da nossa identidade. Por isso que cada palavra de Deus que revela algo de Deus para nós, traz para nós confronto e nos leva a dizer: Deus, eu preciso melhorar, me ajude a melhorar. Então, o efeito que vem depois desse ato, igualmente necessário, é o envio. Porque após a transformação, Deus pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, o mesmo homem que momentos antes se declarava perdido, responde: eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Está no verso 8. Então a adoração autêntica, ela sempre produz disponibilidade para a missão. A adoração autêntica sempre produz disponibilidade para a missão. Glória a Deus. Amém, amados? Então Foster ele vai dizer: assim como a adoração começa em santa expectação, ela termina em santa obediência. A santa obediência evita que a adoração se torne um narcótico, uma fuga das necessidades da vida moderna.
Então não é isso. Quando nós adoramos genuinamente, nós não ficamos extasiados. Fico extasiado. E eu quero ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar. Não, quem recebe vida transformada diz: Deus, eu preciso ir. Diante do seu chamado, eu preciso ir. Entende? Então nós precisamos corresponder. Uma adoração que nos mantém permanentemente no recinto sagrado, desligado das necessidades do mundo, não é adoração bíblica, é evasão espiritual. Eita, nós! Então Deus não nos chamou para a reclusão. Você lembra? Eles estão no monte, Jesus está lá. E aí o Pedro, o João, e aí aparece o Moisés, aparece o Elias, aí o Pedrão já se antecipa e diz: Mestre, quer que eu faça umas cabaninhas para nós aqui, Senhor? Ficaremos aqui e adoraremos, é bom este lugar, como é gostoso este lugar. E aí o que o Senhor faz? Eu brinco que o Senhor ele usa aquele negocinho do MIB, sabe? O MIB não tem aquele negócio que apaga a mente assim, né? Aí eles caem prostrados, aí daqui a pouco Deus vai lá, levanta eles e fala assim: vamos embora, vamos descer, porque o povo está lá embaixo esperando a gente, porque há uma vida real lá, depois disso que vocês viram aqui, que é real, há uma vida ainda ali para a gente consertar. E eles estão descendo do monte, e aí vem o pai da menina, do menino lá, agora eu não lembro se era um menino, acho que era um menino, e aí diz: Mestre, eu já falei com seus discípulos, o meu filho se revira no fogo, e ele é atormentado, e eles não conseguiram resolver o problema. Aí Jesus fala: até quando eu vou ter que suportar esses sem fé, esses meninos que não aprendem? Porque existe, depois da revelação, do poder, da glória, tem uma missão. Ninguém recebe uma visão para ficar extasiado. Tá bem, amados? Vocês estão entendendo? Sim? Então a adoração bíblica nos enche da presença de Deus, para depois nos enviar com essa presença ao mundo. Os discípulos saíram do cenáculo no Pentecoste, não ficaram, saíram e o mundo foi transformado. William Sperry ele diz o seguinte: a adoração é uma aventura deliberada e disciplinada na realidade. Não é para os tímidos e para os que se dão ao conforto. Ela exige que nos abramos a nós mesmos, a perigosa vida do Espírito. Uau! É isso. Eu sempre falo com ela, eu falo: amor, a vida cristã é uma aventura. E eu sempre que eu estou honrando ela, eu falo: eu glorifico a Deus por você viver a aventura do Evangelho comigo. Porque, queridos, é o que é. Não é diferente disso de jeito nenhum. Então, a vida com Deus, ela é perigosa, porque encontrar o Deus vivo é sempre perturbador, de alguma forma. Ele não confirma o que já pensamos. Ele não nos conforta sem nos desafiar. Eita, meu Deus, queria que tanta gente tivesse ouvindo isso. A santidade de Deus revelada na adoração sempre requer uma resposta que custa algo. Isaías foi enviado a um povo que não queria ouvir. Pedro saiu do Pentecoste para pregar a quem havia crucificado o seu Senhor. Paulo adorou em prisões. Então a adoração genuína é sempre o começo de algo exigente e é também a fonte de força para suportá-lo. Meu Deus. Meu Deus. Vocês estão entendendo mesmo? Ai, ai, ai. O Senhor está buscando hoje, queridos irmãos, verdadeiros adoradores. Jesus disse isso, que o Pai procura verdadeiros adoradores. Não adoradores frequentes, não adoradores entusiastas, não adoradores técnicos, verdadeiros. Diga para o seu irmão: verdadeiros. É a palavra aletinos, aleteias, genuíno, real, autêntico, em oposição ao que é apenas aparente ou superficial. Está entendendo onde Deus está nos levando? Chega dessa vidinha de crentinho.
Deus está nos chamando para uma vida de poder. Deus não está impressionado com a qualidade da nossa produção musical. Ele procura corações que o encontrem de verdade. A adoração como disciplina espiritual não é sobre encontrar o formato certo. É sobre cultivar uma vida de presença. Um coração que ouve Deus no trânsito e no trabalho, na cozinha e na reunião de negócios, que chega ao culto já aquecido pela adoração interior da semana, que encontra no culto público o amplificador de uma conversa que já estava acontecendo em privado. Uau! A história do irmão Lawrence, e ele disse algo muito interessante. Não consigo imaginar como pessoas religiosas podem viver satisfeitas sem a prática da presença de Deus. Eita! Essa é a questão que fica. Não apenas você foi ao culto essa semana, mas você tem vivido na prática da presença? Tem ouvido a voz do Mestre nos intervalos da vida? Tem chegado ao culto público com uma expectação genuína de que o Deus que falou na semana falará também aqui? Se a adoração genuína é tocar a realidade, experimentar o Cristo ressurreto no meio da comunidade reunida, então ela é ao mesmo tempo o maior privilégio e a maior necessidade do discípulo. Porque quem encontra Deus de verdade na adoração não sai igual. Não pode sair igual. A santidade de Deus transforma. O amor de Deus liberta. A presença de Deus envia. E tudo isso começa no mesmo lugar. Lugar que Isaías, de olhos abertos, para ver o Rei, o alto e sublime. E Salmos 95, 6 e 7 nos convida. Vinde, adoremos e prostremos-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pastoreio e ovelhas da sua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Eu te convido, aqui nos próximos dias, você reserve os primeiros 10 minutos do seu dia, antes de qualquer tela ou notificação, para uma adoração intencional. Leia um salmo em alta voz, ore com as palavras do texto e fique 2 minutos em silêncio diante de Deus. E depois observe os efeitos disso no restante do seu dia. Também quero te incentivar a, na próxima reunião de culto, chegar 10 minutos antes, em vez de conversar, use esse tempo para adoração silenciosa. Contemple a majestade de Deus, interceda pelo pregador, observe as pessoas que chegam, orando por elas. Note o que acontece com a sua experiência do culto. E terceiro, identifique uma área da sua vida onde a atividade substituiu a adoração, onde você tem servido sem primeiro estar diante do Senhor. Deliberadamente esta semana, inverta a ordem. Antes de fazer, adore. Antes de servir, encontre. E observe de onde o serviço passa a brotar. Fique de pé, meus queridos irmãos, essa é a disciplina da adoração. Desejo de todo o meu coração que isso transforme nossa cultura, em nome de Jesus.